Conheça hoje a história de um jovem que levou um cachorro para casa, mas teve uma grande surpresa quando descobriu o que aquele animal realmente era. Ficou super curioso? Já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! A história que contaremos hoje não é só mais uma história de uma pessoa e seu cachorro. Com o tempo, algo surpreendente é descoberto. Certo dia, um jovem universitário de 18 anos, da cidade de Tucson, no Arizona, fez um percurso de carro que não estava acostumado quando saiu da faculdade. Ele parou em um supermercado para comprar algumas coisas para sua mãe, que reuniria alguns familiares no final de semana. Saindo de lá e já a caminho de casa, ele passou por um imóvel que tinha uma placa escrita "Cachorro de Graça". Ao perceber a placa, ele parou no acostamento e bateu na porta da casa. A família que estava dando o cachorro o atendeu de modo simpático e pediu que o jovem entrasse para conhecer o animal. Assim que viu o cãozinho com aqueles olhos castanhos e orelhas alertas, olhando fixamente, ele se apaixonou. O animal, quando viu o garoto, foi muito amigável, diferente do que costumava ser com aquela família que tinha o adotado há apenas alguns dias. Inclusive, era exatamente por isso que eles estavam doando. Ele demonstrava não gostar de ninguém ali. Eles imediatamente ficaram surpreendidos em como o cachorro simpatizou com o jovem. O garoto não pensou duas vezes. Colocou o cachorro em uma caixa de papelão e o levou para casa. Chegando em casa, os pais do jovem relutaram um tanto para aceitar o animal, mas conversaram e viram que seu filho seria responsável o suficiente para cuidar dele. Com a total aprovação, o garoto nomeou o animal de Nell. Porém, com o passar dos dias, eles perceberam que Nell era um pouco diferente dos outros cachorros. Ele era muito agitado e antissocial. A primeira vez que o jovem o levou para passear no parque, ele ficou muito nervoso e inquieto dentro de seu carro e começou a fazer xixi e cocô por todo lado. Quando o rapaz ia para a faculdade ou para o trabalho de meio período, o cachorro ficava totalmente enlouquecido. Não aceitava que ninguém chegasse perto dele, somente o seu dono. E não importava o que aquela família fizesse, Nell não demonstrava um pingo de confiança neles. Como o animal começou a fazer muita bagunça dentro de casa, os pais decidiram que colocariam ele no quintal para correr e brincar assim como os outros cachorros. Chegaram a acreditar que talvez gastar energia fizesse o humor e a sua personalidade mudar um pouco. Mas por incrível que pareça, isso não aconteceu. A maioria dos filhotes gosta de brincar com bolinhas e interage bastante com os humanos, mas esse não era o caso de Nell. O cachorro havia se tornado mestre em fugir dos outros. O único momento em que ele brincava de fato era quando fugia para interagir com os cães do vizinho. Seu dono chegou a instalar uma cerca alta para que ele não fugisse mais de casa, mas aquilo não deteria Nell. A força de sua mandíbula era impressionante. Ele mastigou e roeu toda aquela cerca nova, e com o empecilho fora de seu caminho, ele conseguiu novamente escapar para ver seus amigos. Os vizinhos queriam tentar ajudar, então sempre que viam o cachorro fugindo de casa, o levavam de volta. Nell continuou crescendo, mas nada mudou com o tempo. Os pais do jovem não viam mais saída. Desde que era filhote, Nell fugia do quintal e era encontrado junto dos cães da vizinhança. Eles definitivamente não sabiam mais o que fazer. Buscaram em alguns fóruns da internet sobre o comportamento dele, mas nada encontraram. Então tomaram uma decisão. Eles decidiram que agiriam no dia seguinte em segredo quando seu dono não estivesse em casa. Eles se lembraram que perto do bairro, a alguns minutos dali, existia um abrigo chamado Humane Society of Southern Arizona e acreditaram que eles poderiam dar uma orientação ou até mesmo indicar um adestrador para que conseguissem controlar Nell. Na manhã seguinte, Maureen O'Neill, coordenadora do abrigo, estava abrindo lugar para o público junto de um membro da equipe e avistou na rua o casal caminhando com o cachorro de pernas compridas até a porta da frente do instituto. Logo, Maureen sabia que havia algo de errado, não pela aparência do suposto cachorro, mas por seu comportamento, já que Nell evitava ao máximo interação com humanos. Isso fez a mulher saber imediatamente o que Nell era. Os pais do dono do cachorro esperaram que terminassem de abrir e antes que pudessem falar algo, a coordenadora do abrigo se aproximou do casal e perguntou: "Vocês sabem que isso não é um cachorro, certo?" O casal respondeu em conjunto: "Sempre nos perguntamos isso." Para surpresa dos dois e também de seu dono, que estava na faculdade naquele momento, a coordenadora disse o que aquele animal era. Maureen disse que Nell não era um cachorro, que na verdade era um lobo.
Os pais do garoto ficaram chocados com a revelação da mulher. Aquilo com certeza era um grande problema para todos os envolvidos, especialmente Nell. Em muitos lugares dos Estados Unidos, inclusive no estado do Arizona, havia uma lei que dizia que ninguém poderia possuir ilegalmente um lobo, a menos que fossem descendentes de índios americanos ou tivessem uma licença especial para isso. O abrigo não poderia acolher Nell e inclusive seria obrigado a avisar as autoridades sobre isso. Mas para que o lobo não fosse sacrificado, eles teriam que conseguir rapidamente uma alternativa. Maureen pediu que o casal esperasse alguns minutos e começou a pesquisar em algumas páginas na internet, tentando encontrar algo que pudesse ajudar aquelas pessoas que amavam tanto aquele lobo. Ela encontrou uma página que dizia que não muito longe dali, na Califórnia, existia um centro de resgate e santuário chamado Wolf Connection, em português, Conexão Lobo. A instituição tem grandes lotes de terra, instalações específicas e profissionais capacitados para cuidar de lobos e híbridos de lobos. Lá ele receberia os cuidados adequados que precisaria, inclusive por pessoas que saberiam o que estavam fazendo. Ali certamente seria o lugar perfeito para levar Nell. Os pais entraram em contato com seu filho e explicaram a situação. O garoto ficou sem acreditar em como não tinha percebido aquilo antes. Mesmo sendo difícil para o dono, ele concordou com sua família que levar Nell para Wolf Connection seria a melhor solução. Então, já no dia seguinte, viajaram até a Califórnia. Ao receber Nell, a equipe do santuário o examinou e disse que ele estava em excelentes condições físicas, mas que seria necessário mantê-lo isolado por um tempo, até que o veterinário pudesse dar autorização médica. Além disso, ele teria que aprender a se adaptar, e isso incluía se acostumar a conviver com os outros lobos. Mas isso não duraria muito tempo, na verdade, somente alguns dias. Nell decidiu que não gostava de ser mantido longe do restante da matilha. Como era de se esperar e esperto como sempre, ele escapou do canil de isolamento e foi direto para o habitat do Wolf Connection e já foi se aproximando de Maya, a fêmea alfa. A equipe do santuário acabou cedendo e antecipando esse contato, já que viam que não teriam como evitar. Felizmente, com o tempo, tudo foi se ajeitando e dando certo. Nell conseguiu se adaptar e criou uma conexão muito forte com todos os lobos. Na verdade, a razão pela qual ele pulava a cerca continuamente em sua antiga casa era porque queria ter contato com seus vizinhos que eram pastores alemães, e ele já tinha um grau de parentesco com eles por ser um cão-lobo. A Wolf Connection já recebeu muitos cães que as pessoas descobriram com o tempo que na verdade eram lobos. Por incrível que pareça, é muito comum acontecer esse tipo de coisa na região. As aventuras do cachorro que na verdade era um lobo em seu novo lar podem ser encontradas no site Wolf Connection, além da página do Facebook, onde sempre postam fotos tanto de Nell como de todos os seus amigos lobos. Tudo acabou bem para Nell, e o jovem que o adotou quando ele ainda era um filhotinho vai visitá-lo todo mês. Querendo ou não, o animal continua sendo seu melhor amigo, pois para o jovem ele era real como um cachorro. Graças ao cuidado e amor de seu dono e à equipe da instituição, ele terá uma vida longa e muito feliz. Não foi só o rapaz que adotou Nell que teve uma grande surpresa. Na China também aconteceu algo incomum. Uma família resolveu adotar um cachorrinho de uma raça muito especial. Porém, um tempo depois, ao levar ele no veterinário, descobriram algo inacreditável. Aquele filhote não era o que eles imaginavam ser.